Obrigado por você ter avisado, senão eu ia esquecer. Boa, cá. Então tá lá. Então agora, a gente vai fazer o quê? Vamos para a fração molar. Fração molar. Então, o seguinte, na fração molar, a gente passa a ter o seguinte, olha para cá todo mundo fazendo favor. Se é uma fração, é uma coisa sobre a outra, tá? Quando a gente está estudando lá em soluções, deixa eu só colocar uma coisinha aqui, ó, aqui em cima. Olha só para você ver onde que eu vou escrever aqui para vocês. Toda vez que você tem uma solução, o que que é uma solução? João Alberto, o que que é uma solução? Sandy? Uai, Érica, eu não sei falar direitinho o que é uma solução, não. Mas vamos lá, você quer tentar me explicar? Boa, Ayane. Ô, Sandy, uma solução é uma mistura. Por exemplo, você pode fazer uma solução em casa. Você pode pegar, por exemplo, você já viu falar quando uma criança está com diarreia? O que que a gente precisa dar para essa criança quando ela está com diarreia? Hum, O soro Minha caseiro. mãe me dá soro. Justamente é isso. É isso mesmo, filho. O que que é o soro? Como que a gente faz o soro? Como que sua mãe faz soro? Você sabe explicar para gente? Minha mãe faz soro com água, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal. Então, maravilha, é o que eu queria escutar. Então, nota o seguinte. Sandy, o que que a água é? Ela é soluto ou solvente? A água, ela é solvente, ela dissolve as coisas, tá? Então, sempre, Sandy, uma solução é formada por soluto e solvente. O soluto, a gente sempre no segundo ano, lá na Físico-Química, a gente indica o soluto pelo número 1. Tá? Então, eu falei M1 é a massa do soluto. Tá? Falei V1, volume do soluto. Então, o solvente eu vou representar pelo número 2. Isso é só para facilitar, eu não precisar ficar escrevendo. Massa do soluto, eu escrevo M1. Massa do solvente, M2. Tá bom? Então, a fração molar, ela vai ser representada aqui para a gente pela letra X. Resolveram colocar que a fração molar seria representada por X. Tá? Então, eu posso ter aqui o X1, que vai representar para a gente uma coisa. E posso ter o X2, que também vai representar uma coisa. Então, nota todo mundo aqui. Luísa, se eu tenho X1, o índice 1 é soluto ou solvente? E aí, turminha, o que vocês acham que é o índice 1? Soluto? O índice 1 é soluto, tá? O índice 2 é solvente. Então, o X1 é a fração molar do soluto. E o índice 2 é a fração molar do solvente. Tudo bem? Agora tem uma coisa extremamente importante que eu queria de vocês aqui, é o seguinte. Sempre X1 mais X2 vai ser igual a 1. Sempre fração molar do soluto mais fração molar do solvente, ela vai ser igual a 2. Karine Pires, guardou isso, filha? Guardei. Putz, então deixa ele aí pra gente, tá? Tuque, 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 tuque.
Guardou aí? Então, fração molar do soluto mais fração molar do solvente vai ser igual a... Então, guardem aqui. Soluto mais solvente, eu tenho uma solução. Então, gente, nota aqui. O meu x1, ele vai ser igual a N1 dividido por N1 mais N2. Então, vamos lá. O que é o x1? Se é fração molar, tem algo a ver com o número de mols. Então, a fração molar vai ser número de mols do soluto dividido pelo número de mols do soluto mais número de mols do solvente. Guilherme, você está aí? X2. O que é para a gente o X2? Solvente. N2 dividido por quem? N1 mais N2. Então, gente, nota ali. E assim eu descubro as duas frações molares. Ficou claro? Perguntinha que não quer calar. Larissa Viegas, a senhorita está aí? Alexia, bora lá? Como que você sabe, Alexia, o que é soluto e o que é solvente? Na hora de um exercício. Também válido para a Nívia, para a Laura, para a Isabela. Quem quiser ajudar aí, meter bronca. Ítalo, Luana, Maria Eduarda, Bruno, Camila. Quem quiser responder, microfone aberto. Soluto é quem tem menos quantidade, solvente quem tem maior quantidade. Justamente. Então, vamos anotar isso num cantinho aí, ó. Observação extremamente importante. Ops, então já tem uma mensagenzinha aqui, vamos ver. Boa, Luísa, isso mesmo, filha. Então, o soluto está em uma menor quantidade. Logicamente, o solvente está em maior quantidade. Tá? Então, guarda isso com carinho para a gente. Vamos fazer um exemplinho aqui? Bora lá. 2 gramas de NaOH são colocados para reagir com 49 gramas de PO4. Calcule as frações molares do soluto e do solvente. Então, nota, no problema aqui eu não te falo quem é um, quem é outro, não. Só para te dar trabalho. Aqui, então, vamos tirar esse R. Frações molares do soluto e do solvente. Então, vamos subir aqui. Senhores e senhoritas, parou de copiar todo mundo, vamos prestar atenção aqui? Então, o que a gente tem é o seguinte. Vamos primeiro aqui para o NaOH. NaOH. Então, quando a gente vai na tabela, a gente vê que o Na pesa 23. Mais o O pesa 16. E o hidrogênio pesa 1. Então, se eu somo isso aqui tudo,
Então, a massa molar do NaOH é igual a 40 gramas por mol. Vê se alguém não entendeu o que eu fiz. É importante que vocês me falem se vocês não entenderem. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o H3PO4. Então, vai ficar para a gente. O hidrogênio pesa 3, que é 1 cada. O fósforo pesa 31. O oxigênio pesa 16 vezes 4, 64. Então, me deu um total de 98 gramas por mol. Então, isso foi o H3PO4. Aí, agora, a gente vai só fazer continha para ver quem é soluto e quem é solvente. Então, para o NaOH, 1 mol equivale a 40 gramas. Então, eu passo a ter x mol (2 gramas). Então, x vai ser igual a 0,05 mol. Então, isso é a quantidade de NaOH. Agora, para o H3PO4, o que a gente tem? 1 mol equivale a 98 gramas. X mol, eu tenho 49 gramas. É o que foi me dado no problema. Então, X é igual a 0,5 mol. De quem? De H3PO4. Então, bora lá. Qual que eu tenho em maior quantidade? H3PO4 ou NaOH? H3PO4? Então, o H3PO4 é o solvente, que ele está em maior quantidade. E vê se deu para todo mundo entender isso, gente. Tudo tranquilo? Então, Ô, Eric, Deu? pode falar. mas para eu fazer a fração molar, não teria que fazer ali na fórmula, não? Vou fazer agora. Eu só estou descobrindo qual é um, qual é outro. Ah, tá. Tá bom? Eu estou Entendi. descobrindo o N. Aqui eu não preciso do número de mols, então eu estou descobrindo ele. Viu só? Aham. Tá bom, Ayane? Então, Ayane, Tá. um é soluto ou solvente? Soluto. Quem é o soluto? NaOH ou H3PO4? NaOH. Então, eu vou calcular o X para o NaOH. Então, ele vai ser N1, 0,05 dividido por 0,05 mais 0,5. É o que a gente tinha aqui de valores. Então, o X para o NaOH vai ser igual a... Vou fazer conta. Deixa eu pegar a calculadora. 0,05 dividido por 0,55. 0,09. 0,0909. Então, deu dízima. É isso aí. Eu precisaria fazer o outro para calcular ele aqui? Não preciso, porque isso aqui não tem que dar 1. É só eu pegar, subtrair isso aqui de 1. Aí eu tenho, mas vamos fazer só para provar isso aí. Então, o X do H3PO4
vai ser o seguinte. 0,5 dividido por 0,05 mais 0,5. Aqui ficou 0,5, tá, gente? É porque apagou aqui. Então, eu tenho que o x, nesse caso aqui, até perdi o jeito aqui. Então, o x para o H3PO4 vai ser igual a... Ei, carniça! Eu esqueço de tirar o dedo do treco aqui, que fica pressionado. Igual a 0,5 dividido por 0,55. Eu estou fazendo conta de um trem muito lógico, né? 0,9090 e aí vai. Se eu somo aqui, vai dar 0,99999, chega lá no finalzinho, vai dar número 0. Aí eu volto somando tudo. Então deu 1, praticamente 1. Tá bom? Gente, alguma dúvida em como calcular a fração molar? Tá tranquilo? Beleza? Então, me dá um minutinho só aí. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Deixa eu falar com o Léo, que na hora que ela estiver pronta aqui, para ela já poder entrar na sala. Tá? Ô, Eric, eu já mandei o link para ela. Ela falou que daqui uns minutinhos ela entra. Então, é só falar com ela na hora que ela quiser. Tá? Obrigado, Carol. Não. Ô, Léo, eu tô com os meninos do pré-médio aqui, só tô terminando uma coisinha. Na hora que você quiser já entrar e ficar na sala, tá à disposição, tá? A sala é sua, tá bom? Senhores e senhoritas, simbora então. Agora a gente vai discutir uma coisinha muito bacana, chamada efusão e difusão. Tá? O que é efusão? O que é uma difusão? Tá bom? O que é isso pra gente? Então, nota o seguinte. A efusão, ela nada mais é, gente, do que um movimento natural do gás. Tá? Se eu chego, solto dentro dessa sala aí do cursinho CO2 e O2. Primeiro eu solto CO2. Aí eu marco o CO2 de rosa. Aí eu venho com o O2 e marco ele de verde. Se eu solto um e depois solto o outro, é um movimento natural dos gases se misturarem e formar quem? Uma mistura homogênea. Então, a difusão é o ato espontâneo que a gente tem de um gás se dispersar, se difundir em outro gás, formando uma mistura homogênea. Tá, Ayane? Então, a difusão é essa propriedade natural que um gás tem de se misturar a outro, formando uma mistura homogênea. Ficou claro? Eric. Belezete? Sim. Alguém? Sandy, você entendeu isso, filha? Karine? Entendi. Entendi! Então, Entendi beleza. também. Então, joia. Boa, Karine. Então, eu tenho isso, é a difusão. A efusão já é um pouquinho diferente. Então, nota o seguinte. Vamos lá. Juju, minha menininha, ela assim, ela está com 6 aninhos, mas quando ela tinha 2, 3 aninhos, todo sábado era regra. Todo sábado a gente saía, eu e minha esposa daqui de casa, logo quando eu não trabalhava, né? Porque tem alguns sábados que a gente dá aula. A gente saía daqui 9 horas da manhã, era sagrado. Ela levantava às 7h30, 8 horas, tomava um banhozinho, escovava o dente, aquela coisa errada toda de menino, leitezinho e puf, ia para a rua com ela. Era uma festa. Gente, essa menina, quando ela chegava no mercado, na feirinha aqui no sábado, na pracinha, ela ficava doida. Ela via aqueles balões, e os balões muito coloridos. Pensa uma criança com 2 anos de idade, começando a assistir Luna, Pepa, esses trem tudo que quem tem irmãozinho aí entende, sabe?
Então ela chegava no mercado, ela via um balão, ela ficava louca. Eu, papai, balão. Aí dava um balão para ela. $500 mil o balão ruim. Né? Tava lá. Se não me engano, é 10 ou 15 reais um balãozinho. Aí o cara coloca um gás no balão, dá um nozinho, tuf, te entrega o balão, ou hidrogênio ou hélio, põe o pezinho no braço, ficava feliz. Durava meia hora a felicidade com esse balão. Chegava em casa, o balãozinho no canto do quarto, tava nem aí pro balão, o balão ficava lá. Ela ia brincar de boneca, de passar maquiagem, que tem tudo. O que acontecia? No outro dia, o balão que estava no primeiro dia todo imponente, lá no alto, já tinha descido ali alguns centímetros. No final da semana, o balão estava a 1 palmo do chão. Por que isso? O que ocorreu, moçada? Ocorreu que, na hora que o cara vai dar um nozinho no balão para prendê-lo, ele causa microfissura. Ele causa pequenos buraquinhos na hora de quebrar aquilo ali, dá um nó. Na hora que ele vai dar aquele nozinho, ele fura, vamos falar de modo mais usual, ele causa pequenos buraquinhos naquele material e por ali sai gás. Isso é a efusão. A efusão é uma propriedade que o gás tem de escapar por pequenos orifícios. Tá? Gente, hoje é, por exemplo, aniversário de Sandy. Sandy está fazendo aniversário. Aí nós vamos juntar todo mundo, vamos cantar parabéns para ela e tem festinha. Vamos pensar que a gente não está em pandemia. Logo depois do cursinho aí, nós vamos sair, vamos para algum lugar para a gente tomar um refrigerante. Tá? Nós vamos lá para o Bebs. Aí vamos chegar lá no Bebs, aniversário de Sandy, tá daqui, dali. Aí, o que a gente pega? A gente pega um balão. Aí eu começo a soprar um balão. Na hora que eu vou dar um nó, eu escuto. Então, aquele CO2 que eu injetei no balão, você vai ver que num buraquinho ele está escapando. Isso é efusão. Então, nota, eu soprei, entrou CO2. Ele está saindo pelo buraquinho. Agora, vamos pensar que Guilherme ele está mais elaborado. Guilherme chegou com um cilindro de hélio. Aí, colocou hélio no balão, chegou o ouvidão, aí ele notou que o seguinte, um balão era o meu, ele escutou. Tss. No outro balão era hélio, ele escutou. Tss. Muito mais rápido. Por que disso, Guilherme? Bora lá, aqui deve ter dado uma saidinha. Vamos embora aqui, deixa eu apagar aqui. Gente, vamos pensar todo mundo aqui comigo? Bora lá. Ayane. Oi. Oi. Ayane, me ajuda aqui um pouquinho. Você está almoçando, filha? Tô não, Eric. Então, bora pra cá. Olha aqui, Ayane. Como que eu calculo? Qual é a formulazinha para a gente calcular a densidade gasosa? Ah, não sei, eu sei só massa, volume, é essa? Não é não, filha. É uma que a gente T, viu hoje. pressão vezes massa molar, dividido por R vezes T. Isso, Carolzite, é brilhante. Dividido por RT. Então, nota aqui, Ayane. Então, após que a Ayane falou, era isso que eu tinha que falar, que carnice, isso eu sei. Era isso aqui que eu queria, Ayane. Nota o seguinte. Gente, massa molar é diretamente proporcional à densidade. Massa molar elevada, ele é muito denso, ele desce. Se você tem aqui, tem um recipiente, se eu começo a pressionar, eu estou o quê? Eu estou diminuindo o volume, concorda? Eu estou aumentando a densidade. Densidade que a Ayane não falou conosco, né? Massa sobre volume. Se você diminui o volume, a densidade aumenta. Perfeito? Então, nota o seguinte. Vamos pensar aqui agora o que aconteceu no aniversário de Sandy. Sandy tinha, alguns dias antes, ganho na Mega Sena. E aí Sandy falou conosco o seguinte, espera aí, no dia do meu aniversário, eu vou contratar um cara que tem um balão, nós vamos sobrevoar a capelinha de balão. E aí tá, ele parou lá onde fica
os caminhões lá no Chapadão, montou aquele balãozão gigante lá. E aí aconteceu o seguinte, 10 pessoas entraram dentro da cestinha do balão, Sandy convidou os primeiros 10, então nós vamos comer um bolo lá em cima e tomar guaraná. Aí subiu todo mundo cantando parabéns. Na hora que estava lá em cima, Ana Carolina falou assim, peraí, eu estou notando uma coisa, o balão está descendo. Ela achou que o balão estava caindo. Na hora que ela percebeu isso, ela virou para o baloeiro e falou o seguinte, ô moço, o balão está descendo. Ele falou, opa, foi lá, ligou aquele maçarico. Saiu aquela chama gigantesca. Aí ele foi o que? O balão voltou a subir. Então, nota, quando você aquece, você expande, você aumenta o volume. Se aumentou o volume, o que acontece com a densidade? Puf, diminui, o balão sobe. E isso está tudo explicado nessa formulazinha linda nossa aqui. Tá? Belezete? Então, nota, a temperatura é inversamente proporcional à densidade. Então, eu gostaria, gente, que pela graça do Divino Espírito Santo, conceder e vai colocar a mão na cabeça de todo mundo na hora da prova, a gente vai lembrar dessa fórmula aqui. Eu preciso que vocês lembrem dela. Tá? E aí, nota, densidade e temperatura são inversamente proporcionais. Massa molar e densidade diretamente proporcional. Então, vamos pensar aqui comigo, todo mundo. A última coisinha aí, ó. Depois, será que Léo já está aí? Aí depois a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui... Estou. Opa, boa, Léo. Já eu libero os menininhos para vocês. Bem, bom dia para vocês. Graças a Deus. Bom dia. Então, já a gente vai bater um papinho. Então, nota aqui. Sim. Vamos pensar que eu tenho dois... Não, deixa eu apagar isso aqui, gente. Eu não quero balão, não. Eu vou perguntar uma coisinha para vocês do seguinte. Foi uma questãozinha que caiu na UFMG. Olha que legal que é isso aqui que o cara fez. O cara pegou um frasco. Nesse frasco, ele colocou aqui no fundo, ele colocou aqui soda cálcio. Mentira, Eric, você está falando bobagem. Ele colocou aqui carbonato de cálcio, CaCO3. E aí, ele pegou o CaCO3 e aqueceu. O CaCO3 ele sofre um processo chamado calcinação. É um nome chique que a gente dá para a decomposição térmica. Por quê? Vocês vão ver que a calcinação aqui, a gente vai produzir óxido de cálcio. Cal virgem. Então, olha lá que legal. Ó. CaO mais CO2. E aí, nota, CO2 é um gás. E aí, o que o cara fez? Olha que barato que é essa questão aqui. Gente, olha que legal. Ele vem aqui e coloca aqui uma rolha. Essa rolha, ela é vazada. Essa rolha, ela tem um buraquinho aqui, ó. Tá? E aí, logo depois, desse lado aqui, ele põe uma mangueirinha. Tá bom? E aí, ele faz o seguinte. Aqui ele está recolhendo o CO2. Que quando ele causa a decomposição térmica, o CO2 é um gás, ele vem para cá. E aí o que o cara quer fazer? Ele quer transportar esse CO2 de uma bancada para outra. Ou seja, ele só tem provetas. Então ele tem isso aqui, ó. Uma proveta desse jeito, uma outra proveta desse jeito, uma proveta tá assim e a outra proveta tá desse jeito aqui, ó. Tá desse jeito. Então vamos chamar aqui de 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Senhores e senhoritas, quais dessas provetas vocês utilizariam para transportar o CO2 de uma bancada para outra? Nota que o caminho é pertinho. 1, 2, 3 ou 4? Repete a pergunta, Érico. Vamos lá. Ayane, eu produzi CO2. Tá bom, filha? A partir do momento que você produziu CO2, é um gás. E aí, esse gás ele foi capturado numa provetinha que é onde eu estou passando um pincel aqui. Tá vendo, filha? Sim.
Então, beleza. Eu quero, Ayane, é como se você tivesse o seguinte, a gente estivesse lá na sala do cursinho, eu estivesse lá na bancada, lá na frente, e eu produzisse isso aqui. E aí eu virasse para você e falasse o seguinte, Ayane, tá vendo esse frasco? Leva para Rafael, para mim, lá no fundo da sala. Com qual desses aqui você iria transportar para ele? 1, 2, 3 ou 4? 3? O 3? Ou 1? Não sei, Não Ana. sei, tô em dúvida. Também tô. E aí, gente, o que vocês iriam transportar? Eu acho que eu marcaria o 3 ou o 1, porque... Não sei, porque... Bom, já veio uma resposta Chutar. no chat aqui, eu adoro. Olha lá. 2. Ah, muito bacana. Gente, eu iria transportar pelo 2. Ele mais é gás. Gente, o CO2, quando ele é produzido a partir da combustão, ele está aquecido. Então, o CO2 sobe. Depois, o CO2, ele faz o quê? Ele volta. E muito do CO2, ele está retido em geleira. Então, esse degelo que a gente tem lá da região polar, libera CO2 pra caramba. Então, nota, eu iria transportar pelo 2. Por quê? O CO2, se você olha a massa molar do CO2, ela é 44. Ela é maior que os principais componentes do ar. Os principais componentes do ar são N2, O2 e H2. Se você olha a massa molar aqui, 28. A massa molar desse, 32. A massa molar desse, 2. O CO2 pesa 44. Então, ele é mais pesado que os componentes do ar. Se você sopra um balão, você está mandando lá para dentro quem? CO2. Solta o balão, ele cai. Notou? Então, para a gente transportar isso, eu vou transportar pelo 2. Uma que é de uma bancada para outra. Tá? Beleza? Então, moçada, nota, densidade e temperatura inversamente. Densidade e massa diretamente proporcional. Aonde que eu quero chegar? A velocidade de efusão e difusão, ela é inversamente proporcional à densidade. Se eu tenho um gás muito denso, ele vai ficar aqui embaixo. Ou seja, ele vai ter dificuldade para sair se o meu buraquinho for aqui em cima. Então, quanto menos denso, maior a velocidade de efusão e difusão. Beleza? Senhores e senhoritas, senhorita Léo vai bater um papinho com vocês. Eu espero vocês agora 2h30. Belezete? Combinado? Combinado, Eric. Um super abraço no coração, Léo. Beijão, filha. Bom te ver, viu? Bom dia, pessoal. Obrigada. Bom ver você também. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Leonor. Bom dia. Eu vou atrapalhar vocês um pouquinho, né? Eu pedi a Eric desde cedo que ele me desse uns minutinhos para falar com vocês, porque reunir vocês depois do recesso vai ser complicado, né? Então, tinha que reunir, era